Olá, bom dia, boa tarde, aqui é o professor Gesiel Berg. Nós vamos continuar aqui falando sobre o mundo da geografia, falando sobre o nosso planeta Terra. Vamos continuar aí, nós falamos sobre a origem do universo, sobre a origem das galáxias, do nosso sistema solar e do nosso planeta, segundo a teoria do caos. Lembrando que eu postei um vídeo documentário sobre a origem e formação do nosso planeta, entendendo toda a dinâmica interna do nosso planeta. Dá uma assistida lá, um documentário da BBC, não está no YouTube, é um link da... Eu não sei se é assim que pronuncia esse site, Dailymotion, alguma coisa assim. Eu coloquei lá no Google Classroom, falando aqui especificamente para os alunos do 6º ano do ensino municipal de ensino fundamental e médio, Mário Borelli Tomás, aqui da Escola Municipal de Porto Ferreira, município de Porto Ferreira. Bom, então coloquei aquele vídeo, já esclarece bastante coisa, mas se você não tiver, também já dei a minha explicação aqui também, né, de forma bem mais simplória, com as minhas palavras, né, fazendo os meus desenhos. Outra coisa que eu tenho que colocar aqui, às vezes eu abordo alguns pontos polêmicos, né, sobre a questão da teoria do caos, a teoria do Big Bang e a teoria do criacionismo, do designer inteligente, que há um ser supremo, alguém que pensou e criou tudo isso. Eu estou falando que essas duas teorias são teorias acadêmicas, sim, como acadêmica, falar de Deus, falar que não, são teorias completamente opostas, mas que partem sim da pesquisa e não é apenas do campo das ideias, parte sim de pesquisas, de experimentos geológicos, físicos, uma série de teorias para corroborar ou a teoria do caos, que o mundo surgiu, o universo surgiu de uma grande explosão, ou que alguém planejou e pensou e criou tudo isso. E, claro, de ambos os lados, aos extremos que vão ridicularizar. E aqueles que tentam achar um meio termo entre a teoria do caos e teologia e tal, mas o que me agrada mais é quando as pessoas vão a campo, elas vão pesquisar. Na teoria do caos, nós vamos trabalhar nas escalas de bilhões de anos. Na teoria do design inteligente, nós vamos trabalhar na escala dos milhares e não dos bilhões e milhões de anos. Então é questão de milhares. Nessa teoria, o mundo ele é mais jovem do que nós pensamos ou imaginamos. Na teoria do caos, os processos de mudança e transformações são bem mais lentos. Como nós estamos num sistema de ensino laico, que nós não temos um posicionamento teológico, religioso, nós estamos numa escola pública, né? Então nós vamos partir para a teoria do caos, a teoria do Big Bang. Beleza? Só que é o seguinte, para eu tentar defender uma ideia e colocar essa não, eu acredito nela, tem que fazer pesquisas. Você não pode ficar só apenas falando. Você tem que fazer pesquisas. O que nós vemos aqui tem um número menor de pesquisadores em uma área e um número maior de pesquisadores em outra área. Um dos poucos professores que eu conheço que trabalha nesse campo de pesquisa do designer inteligente, que fala que a Terra é uma Terra jovem, um dos poucos que eu conheço que é brasileiro é o professor físico Adalto Lourenço. É o que eu conheço aqui, que eu posso indicar. Tá? No resto, nos livros, na maior parte dos livros pedagógicos, todos vão trabalhar na teoria do caos. Bom, falando agora sobre o nosso planeta. Nós falamos do universo, agora nós vamos falar daqui para frente sobre o nosso querido planeta Terra. Qual é a forma do nosso planeta? Tem muita gente agora falando que a Terra é plana, né? Um absurdo. Porque fala, não, a Terra é plana, professor, não tem provas. Não, a Terra ela é esférica. Nós podemos dizer que ela é esférica por diversos exemplos. O simples fato de eu comparar o nosso planeta, quando eu olho para o céu e sempre vejo os corpos celestes que também são esféricos, né? Como a Lua, entre outros planetas que foram observados pelos astrônomos muito antes de nós, como Galileu Galilei, como Copérnico, como Kepler,
tantos outros astrônomos, cientistas lá atrás, que já começaram a observar o nosso céu, falaram, poxa, é redondo. E, aliás, muito antes desses estudiosos, né, lá na Grécia Antiga, lá no mundo antigo, melhor dizendo, já se deduzia que a Terra era redonda. E ainda mais, conseguiram calcular através das sombras, da diferenciação de sombras, vendo o horário, o sol do meio-dia, conseguiram calcular o diâmetro, qual é o diâmetro da Terra, qual é a circunferência, melhor dizendo, do nosso planeta. Ou seja, há mais de 3.000 anos atrás, essa turma fez isso, calculando a circunferência do nosso planeta, que ele calculou em 12.000 quilômetros. E depois de muito tempo, depois do homem ir ao espaço, depois das pesquisas espaciais e diversos cálculos, nós chegamos à conclusão que de fato a Terra tem basicamente 12.000 quilômetros. Errou por alguns quilômetros e foi por pouco, mas o cálculo dele estava muito certo. Ou seja, a Terra sempre foi redonda, a Terra sempre foi esférica. Cristóvão Colombo, quando ele pega as suas caravelas e desafia as pessoas de sua época, fala, eu vou chegar às Índias dando a volta ao mundo. O pessoal, você tá louco, você vai levar a gente pro fim do mundo, a gente vai morrer. Quiseram lançar Cristóvão Colombo em alto mar, né? Mas Cristóvão Colombo pegou o seu violão e começou a cantar. Além do horizonte existe um lugar bonito e perfeito pra gente se amar. Pois é, o Cristóvão Colombo acreditava piamente que a Terra era redonda. Ele, olha, no horizonte não tem mais nada, a gente vai cair. Não, existe um lugar. Ele achou que ia chegar às Índias, mas ele chegou às Américas, tá? E graças a esses homens que desbravaram, né, muitos tabus foram quebrados na Idade Média. Olha só, a Idade Média, pessoal, na história foi um período que houve um recrudescimento de tudo que você possa imaginar. Houve uma regressão desde das práticas religiosas, houve uma regressão na área da ciência, na área da arte. Literalmente nós entramos na Idade das Trevas. A Idade Média não é à toa que foi classificada como Idade das Trevas. É apenas no século XV e século XVI que o mundo começa a ter mudanças que levam a esse estágio, momento que nós estamos vivendo. É no século XVI, basicamente, com o renascentismo, a reforma protestante, a revolução, as grandes navegações agora, que quebrou o tabu que a Terra era plana, não, a Terra é redonda. Começa as grandes navegações, primeiro com os portugueses, depois com os espanhóis, e vários continentes são descobertos, novos territórios. É claro que no meio disso tudo teve escravidão, teve exploração dos continentes, tem um lado triste da história, sim. Depois das grandes navegações, o mercantilismo, o comércio aberto, aí entramos na Revolução Industrial, inovação de tecnologias, uma melhor qualidade de vida, as pessoas começaram a comer mais, viver mais, avanço da medicina, vacinas, e estamos aqui até hoje, graças a Deus, a tudo que veio ocorrendo depois do século XVI, tá? Graças a Deus, aconteceu alguma coisa. Porque até então o pessoal falava... E agora, em pleno século XXI, nós temos uma gama de pessoas falando aí que a Terra é plana. Misericórdia, tá? A Terra sempre foi esférica e até mesmo na área da ciência, até mesmo textos e artigos religiosos de 2, 3 mil anos atrás já dizia que a Terra era um globo. Um globo. Ó, já há muito tempo já dizia isso. Até textos religiosos já diziam isso, que a Terra é um globo. Tá? Bom, então a Terra é esférica. Claro que não é uma esfera perfeita. Vamos lá, vamos seguir aqui no nosso livro, ou na nossa lousa. A nossa Terra é um planeta esférico com levemente achatada pelos polos. Tá? Nossa, vem aqui, meu. Aí.
ela é esférica, levemente achatada pelos polos, né? Em que aqui está bem achatado, né? Aqui está bem achatado. Esse é a forma do nosso planeta. Alguns vão dizer, um formato de elipsoide. Em que os polos é mais estreito, o diâmetro dos polos, a altura, né, é menor do caso aqui. Se eu for dividir aqui, ó, o eixo dos polos é menor do que o eixo do Equador. Tranquilo? Também você já ouviu falar do termo geóide? O termo geóide, ele vai calcular a média da superfície terrestre e dos oceanos também, tá? E aí ele vai calcular essa média, porque que a Terra, vamos lembrar que nós temos a crosta terrestre, e a crosta terrestre tem também as áreas imersas e as áreas submersas. As imersas os continentes, as submersas a crosta terrestre que está abaixo das águas oceânicas. E também nós sabemos que no planeta Terra o nível do mar não é exatamente igualzinho. Há lugares, por exemplo, no Oceano Pacífico, que o nível do mar é maior que o nível do mar do Oceano Atlântico. Então há uma diferença, sim, do nível do mar. Então não é uma esfera totalmente perfeita, mas também não é deformada. Tá? Então quando nós vemos o termo geóide, é o que os geógrafos e cartógrafos vão dizer que é o formato exato do planeta Terra. Contudo, pessoal, para ficar mais claro e didático, o nosso planeta Terra é uma esfera levemente achatada pelos polos. Tranquilo? Isso quer dizer o quê? Eita bagunça lá no fundo, meu. É só o cesto de roupa, tá? Agora vocês me viram nu. Vocês me viram a intimidade do meu quarto, um cesto de roupa ali. Vocês viram o gato sobre a cama. O nosso planeta, então, ele é esférico, levemente achatado pelos polos. Qual a explicação física que dá para isso? Eu lembrei de uma piada, mas não vou fazer a piada. É a questão do movimento de rotação, o movimento de rotação do nosso planeta, onde o eixo é os polos, é que faz com que ele seja mais achatado, ele é mais desgastado, tá? Devido ao movimento de rotação. Vamos seguir aqui. Se esse é o formato do nosso planeta, levemente achatado pelos polos, esférico, levemente achatado pelos polos, se você estava esperando que eu fosse dizer que a Terra é plana, você então está assistindo a aula errada. Você vai assistir a aula do professor Olavo de Carvalho. Ele sim vai dizer que a Terra é plana, tá? Olavo de Carvalho vai dizer que a Terra é plana. Um doido aí que nunca frequentou a universidade. Então, seguindo aqui, nós vamos falar sobre a posição do nosso planeta. Vamos lá, posição do nosso planeta. O nosso planeta, ele é vamos lá, gente. Ele é inclinado, ele tem um eixo inclinado, tá? Eu coloco isso aqui só para vocês terem uma ideia do eixo. Teve uma aluna que falou assim: professor, a Terra não tem esse ponto que o senhor faz. Não tem mesmo. Um abraço para ela. Mas eu achei engraçado quando ela me interrompeu. Falou: professor, a Terra não tem esse pontinho aqui, esse pino aí que o senhor desenha. Não tem, é só para mostrar para o aluno que o eixo de rotação é aqui, é onde ele gira, que nem um peão. Imagina que aqui fosse um peão e a Terra tivesse sobre uma superfície sólida, imagina que fosse uma superfície sólida, que esse peão estivesse, o pico desse peão estivesse girando ali. É mais ou menos isso, tá? É onde ele está girando, mas não existe isso.
Tranquilo? Então, aqui é o eixo de rotação. O nosso eixo de rotação, ele é inclinado. O nosso planeta ele tem uma inclinação aproximadamente num eixo de 23 graus. Então, eita, até a cadeira tá estourando aqui agora. Uma hora ou outra eu caio dessa cadeira. Que vira e volta ela tá... Plaque! Tá louco. Então o nosso planeta ele é inclinado. Esse eixo de inclinação é que favorece a formação das estações, né? Pois esse eixo de inclinação de 23 graus e 5 segundos, é mais ou menos isso, ó. Se eu pegar um eixo principal aqui, mas o polo tá aqui, né? Polo norte, polo sul. Esse eixo de inclinação, quando eu meço ele, dá 23 graus, 5. Esse é o eixo de inclinação atual do nosso planeta. E aí, as diferenças, né, quando ele gira em torno do Sol, vai dar, sim, períodos das estações do ano. Porque se o Sol está desse lado, se a Terra gira em torno do Sol, que é o período que nós estamos, aqui será verão no hemisfério norte, e como aqui está mais distante, aqui será inverno. Por quê? O Polo Sul está virado do lado oposto do Sol, enquanto o Polo Norte está virado completamente para o Sol. E aí nós temos as estações do ano. A Terra ela vai dar a volta em torno do Sol, e no momento em que a Terra estiver daquele lado oposto, aí sim será verão para nós, inverno para o hemisfério sul. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a Terra está inclinada e essa inclinação ou vou colocar inclinada em 23 graus, 5. Tá? Ou 23 graus e 5 minutos. Esse é o eixo de inclinação do nosso planeta e isso vai nos ajudar muito para a definição das estações do ano. Tranquilo? Voltando aqui. Para os alunos que estão seguindo no livro Expedições Geográficas de Mellen Adas e Sérgio Adas, eu estou na página 76, tá? Vamos continuando aí. Essa inclinação vai ser favorável para as formações das estações do ano. Depois eu vou explicar essa inclinação e o movimento de translação, o movimento que a Terra faz em torno do Sol no período de 365 anos. Tranquilo? O nosso planeta também é dividido em zonas de iluminação, pois se ele é esférico e levemente achatado pelos polos, há regiões que estão mais distantes do Sol do que as regiões equatoriais. Por exemplo, as regiões polares recebem uma quantidade menor de energia solar do que a região equatorial, ou as regiões tropicais. Vamos aqui ao esquema de novo? E você pode acompanhar no livro, tá? Eu estou fazendo tudo aqui na lousa, mas você pode muito bem acompanhar no livro aí, o que eu estou mostrando aí. Então vejamos. O nosso planeta... Eita, aqui agora não saiu perfeito não.
Então nós temos aqui uma região. Eu vou fazer, não dá para pintar, tá, pessoal? Sei que o pessoal quer que pinta, mas não vai dar não. Aqui a zona tropical. Eita. Meu O. A zona tropical ou intertropical. Nós temos a zona temperada. E aqui também a temperada. Do norte e do sul. E aqui a zona polar. Não deu para representar a zona polar aqui, porque eu fiz a terra meio que curvada. Seria a zona polar mais embaixo aqui. Vamos representar de outra forma. Vou fazer sem a curvatura, porque fica melhor aqui. Não tem defeito. O que acontece, meninos? A região mais próximas às latitudes mais próximas, vamos fazer aqui, né? Já que a Terra está nessa posição, as regiões de latitudes próximas à linha do Equador é que vão receber maior incidência de radiação solar durante a maior parte do ano, tá? Aqui percebam que na região de baixas e médias latitudes o Sol ele já vem não tão intenso, tá? E aqui no verão pode até chegar ter a maior quantidade de radiação solar, mas chega no inverno a radiação solar é bem baixa. É uma radiação solar bem baixa no inverno. No Polo Sul nem recebe. Quando chega do outro lado, a Terra fazendo um movimento de rotação, de translação, perdão, e chegando em 23 de dezembro, né, a Terra vai para o outro lado do Sol. Agora é o hemisfério norte que está mais distante do Sol e o hemisfério sul recebendo o Sol a todo pique. Aí você percebe que as regiões temperadas continuam recebendo uma pequena quantidade de radiação solar e é nas regiões nos trópicos que recebe a maior quantidade de radiação solar. Então nós teremos uma explicação que eu vou fazer em outro vídeo com uma lanterna. Deixa eu achar uma lanterna aqui e eu vou mostrar para vocês o que acontece, o Sol, qual é o tipo de inclinação da luz solar numa região de média latitude e uma inclinação solar numa região de baixa latitude, uma região próxima ao trópico, tá? Eu vou representar aqui a Terra sem ser inclinada para você ter uma ideia. Como a gente desenha tudo muito rápido, então nós temos aqui a zona tropical ou intertropical, tá? Aqui nós temos a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, onde os climas, as distribuições de temperatura são melhores. E por último a zona polar do norte e a zona polar do sul. Todas essas regiões são definidas por linhas paralelas, né, que nós já estudamos, que aqui a zona polar é definida pela linha paralela ou latitude de 90 graus norte. Aqui nós temos 66 graus norte, 23 graus norte, 0 graus, 23 graus sul, 66 graus sul e aqui 90 graus sul. De 90 graus sul, aqui é o que nós chamamos de Polo Sul.
a 66 graus é o que nós chamamos de círculo. Círculo polar antártico. Aqui nós temos o trópico de Capricórnio. Aqui nós temos a linha do Equador. Aqui também nós temos o trópico de Câncer. O círculo polar ártico e aqui o Polo Sul, Polo Norte, perdão. Tranquilo? Esses nomes, cada uma dessas linhas tem um nome. Polo Norte, 90 graus de latitude norte, tá? Vou colocar isso aqui certo aqui, tá? Tá muito zoadão. Círculo polar ártico, 66 graus de latitude norte. Trópico de Câncer, 23 graus de latitude norte. Linha do Equador, 0 graus de latitude. Trópico de Capricórnio, 23 graus de latitude sul. Círculo polar antártico, 66 graus de latitude sul. E zona polar, 90 graus de latitude sul. Lembrando que essas linhas têm números não tão precisos quanto esse aqui. É 66 graus em alguns quebrados aí. Tá? A gente arredondou para 66 graus. Mas o número, se eu quiser saber esse número mais preciso, eu posso passar posteriormente. Beleza, são essas zonas. A zona temperada que tem as 4 estações do ano mais bem definidas. A zona polar são regiões frias durante todo o ano. A diferença é que o verão temos 3 meses com sol e o inverno 3 meses sem sol. A zona tropical é quente praticamente o ano todo, com um inverno bem ameno, bem moderado. Então é o oposto da zona polar, onde aqui é frio o ano inteiro, aqui é calor o ano inteiro. E quando falamos de zona tropical, é porque está entre os trópicos. Trópico de Capricórnio com o trópico de Câncer, tá? Por isso zona tropical. Tranquilo em relação a isso, quais são as zonas e as faixas de iluminação. Eu vou encerrar por aqui falando sobre isso, quais são as áreas que mais recebem calor e as que recebem menos calor. Vou voltar aqui rapidão para o mapa, só para ratificar aqui. Se eu colocar a Terra no eixo em pé e considerar quais são as regiões mais distantes que receberiam uma menor quantidade de luz solar, é obviamente aqui a zona polar, pela curvatura dela, né, receberia uma quantidade menor. Depois a zona temperada e a região onde recebe, melhor dizendo, a maior quantidade de luz solar, a vertical, a luz solar ela chega praticamente verticalizada, né, é nas zonas tropicais. Beleza? E os modelos e esquemas de distribuição de temperatura tanto para o norte se repete para o sul, tanto para a zona temperada e a zona polar. Pessoal, se há alguma dúvida, deixe os seus comentários. Deixe os seus comentários e para eu saber, falar, professor, eu não entendi, explique melhor isso, né? Por favor, né? Principalmente aos meus alunos aí que eu acho que tá muito devagar, tá, pessoal? Tô vendo muita molecada aí rolando no chão, brincando na terra, subindo em cima do outro aí, e sem máscara, tudo. Tá nem aí, ó, tá nem aí. Tá complicado, hein? Só o professor fazer a parte dele e vocês não fazerem a parte de vocês, aí complica. Vamos embora nos estudos aí, não é férias não, cara, é pandemia, tá? A gente tem que se cuidar, lavar as mãos, e as mães aí, por favor, não leve os filhos pro mercado. Eu não estou falando das mães dos meus alunos, mas eu espero que não está acontecendo isso, mas eu moro aqui perto do supermercado Robert Reis
eu tenho visto muita criança indo com os pais no mercado. E aí é por isso que o prefeito fecha, mano. O prefeito manda fechar, mano. As crianças estão indo tudo no mercado, tá indo vó, a família, o cachorro, todo mundo vai no mercado. Então, vamos se cuidar e bons estudos.